é preciso definir o que é fofoca. Então aqui a gente está entendendo a fofoca como uma conversa que acontece entre duas ou mais pessoas sobre uma outra pessoa que deve estar ausente. Ou seja, se esta outra pessoa estiver presente, esta conversa não acontece, ela não aconteceria. Quais são os propósitos desta conversa de fofoca, né? O primeiro propósito é o conhecimento. Não estranhe, mas é isso mesmo. Quem está tratando a respeito dessa terceira pessoa ausente tem como objetivo compreender essa pessoa melhor, entender essa pessoa melhor, saber mais sobre os seus limites, sobre as suas possibilidades, sobre o que ela é capaz de fazer, sobre o que se pode esperar dela ou não. A nossa percepção sobre o mundo e sobre o outro, ela é muito limitada, né? Ela é limitada pela memória, quer dizer, um conhecimento prévio, e sobre as expectativas que a gente tem sobre o futuro. Portanto, o presente muitas vezes escapa à nossa percepção. E quando esse presente escapa à nossa compreensão, a gente procura uma outra pessoa para poder compreender melhor o que está acontecendo, ou com quem nós estamos lidando. E nesse momento a gente começa a fazer, então, o primeiro tipo de fofoca. Esse primeiro tipo de fofoca não pode ser compreendido como algo ruim. Deve ser entendido como um modo de conhecimento. E não deve ser considerado algo ruim, mesmo que aquele que é o objeto desta conversa, ou seja, desta fofoca, possivelmente não gostasse do conteúdo do que está sendo conversado. E ele não gostaria, ou ela, por quê? Porque possivelmente o que vai ser tratado está muito além da autoimagem que o fofocado faz de si mesmo, para si mesmo, e também da imagem que ele gostaria que fosse perpetuada na percepção dos outros. Existe ainda um segundo tipo de fofoca, que é a fofoca que decorre da necessidade do desabafo. Esses desencontros que acontecem nas nossas lidas, né, com o outro no cotidiano, fazem emergir uma série de emoções e sentimentos negativos que a gente não mostra. E por que a gente não faz isso? Primeiro, por uma questão até de respeito pelo outro. Quando a gente entende que esse outro está dentro de um certo limite, dentro do qual ele foi formatado e do qual ele teria muita dificuldade de sair. Que é suposto que o outro não é obrigado a compreender tudo que você sente, tudo que você pensa, todas as emoções que você tem, que também são limitadas às suas próprias expectativas, memória e etc. Então existe até um certo tipo de ética nessa ocultação das emoções negativas e dos sentimentos negativos, de não descarregar tudo isso o tempo todo sobre o outro. E também a gente às vezes não faz isso porque o outro pode deter algum tipo de poder sobre a gente e a gente quer evitar criar um mal-estar que possa fazer com que o uso desse poder se volte contra a gente. Geralmente quem não gosta desses dois primeiros tipos de fofoca é quem tem um apego muito grande a uma autoimagem idealizada e se prende muito aos esforços de fazer com que os outros percebam exatamente aquilo que ele gostaria que fosse percebido. Quer dizer, quem tem necessidade de ter muito controle da sua imagem é sobre o outro. E aí que entra o terceiro tipo de fofoca. Esse tipo de pessoa é geralmente quem faz o terceiro tipo de fofoca. É uma fofoca que não visa o conhecimento nem o desabafo. Ela visa uma outra coisa, que é o controle sobre o outro. Neste terceiro tipo de fofoca, o fofoqueiro se coloca numa posição superior ao rebaixar o fofocado a uma condição inferior. E geralmente usa como conteúdo da fofoca um tipo de moralismo meio ralé. Ou seja, o outro deveria ser alguma coisa que ele não consegue ser por uma certa insuficiência moral ou uma certa insuficiência ética, da qual o fofoqueiro é o exímio portador, ou seja, joga o fofocado na lama e se coloca numa situação sobre-humana, né? Usa a lama do fofocado para se colocar numa posição de superioridade. Este terceiro tipo de fofoca está associado com a calúnia e com a difamação. Então, ao invés de pretender abrir os olhos, ela está a serviço, na verdade, de manter os olhos fechados e de manter a percepção da realidade muito limitada num determinado aspecto. Então, resumindo, existem três tipos de fofoca. A primeira visa o conhecimento, é uma espécie de método cotidiano e espontâneo de conhecimento sobre o outro e sobre a realidade que se está vivendo, né, na lida com este outro. Visa o desabafo, que é uma questão muito mais pessoal e de sobrevivência, né, com relação às tensões internas.
e o terceiro que visa a difamação do outro e, ao difamar o outro, colocar o fofoqueiro numa posição de superioridade, certo? Para concluir, é sempre termos em mente que a fofoca será inevitável. E embora a fofoca seja inevitável, dentro do contexto dela, a gente ainda assim pode tentar ou fazer um pequeno esforço para ter um certo limite ético, que é não descambar no uso da fofoca para se fazer valer com superioridade e jogar um outro no território do lamaçal. Para concluir, gente, se vocês gostaram, se esse vídeo ajudou a esclarecer alguma coisa, curta o vídeo, se inscreva na página.